Olá, alunos do nono ano. Um dos assuntos da nossa aula hoje é perímetro de figuras planas. Como é que a gente pode definir perímetro? Uma definição mais básica para perímetro seria que perímetro é uma linha que delimita uma área ou região. Então, a gente poderia dizer que perímetro seria a soma das medidas dos lados de uma figura. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma figura desenhada em uma malha quadriculada, a gente vai tomar por base esses quadradinhos menores para a gente fazer a soma da medida dos lados ou calcular o total aqui de quanto seria o comprimento dessa linha que delimita toda essa região. Então, vamos lá. Aqui é um quadradinho 8 por 8, ó. Vamos só contar para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a medida aqui seria 8. Eu posso utilizar centímetro, eu posso utilizar metros. Nesse caso aqui, vamos dizer que é 8 unidades de comprimento. E vamos contar aqui a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um quadrado 8 por 8. Se é um quadrado, a medida dos quatro lados é igual a 8. Então, é 8 mais 8, mais 8, mais 8. Então, para fazer aí o perímetro, a gente vai somar tudo. Tanto a gente pode somar 8 mais 8 mais 8 mais 8, como pode fazer também 4 vezes 8, que no caso dá igual a 32. Nessa outra figura, que já é um pouco diferente, a gente pode simplesmente contar os quadradinhos. A gente vai contando as unidades de comprimento. Então, aqui eu vou botar o ponto C, que é a unidade de comprimento. Então, aqui do mesmo jeito, a gente pode calcular o perímetro dessa mesma forma. A gente vai contando quadradinho por quadradinho e os espaçamentos aqui na subida e descida também. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, aqui seria 12 unidades de comprimento. Vamos agora um exemplo de aplicação do perímetro. Então, a situação diz o seguinte: quero cercar com tela um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Então, aqui tem um dos lados que é 8 metros e 30 centímetros, o outro é 4 metros, 5 metros e meio, 3 metros e 70 centímetros. Se cada metro de tela custar R$ 4, quanto deverei gastar para cercar o canteiro? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é a medida de todo esse comprimento aqui, de quantos metros de tela vai pegar, porque aqui a região, toda essa região está delimitada por essa parte aqui. Então, inicialmente, a gente vai fazer o quê? O perímetro. E o perímetro vai ser o quê? Vai ser somar a medida dos lados. Pegar todas as medidas e somar. Então, vamos pegando aqui os valores. 8 metros e 30 centímetros. Mais 3,70. Mais 5,50. Mais 4.
Então, esses valores a gente vai fazer a adição. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 igual a 0. 3 mais 7, 10. 10 mais 5, 15. Coloca 5, vai 1. A vírgula repete. 1 mais 8, 9. 9 mais 3 igual a 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 4, 21. Então, o perímetro do terreno vai ser igual a 21 metros e meio, ou 21 metros e 50 centímetros. Aí, ainda diz esse dado aqui, ó. Se cada metro de tela custar R$ 4, quanto deverei gastar para cercar o canteiro? Bom, eu já sei que é 21 metros e meio e cada metro vai custar R$ 4. Para saber o quanto vou gastar, eu vou fazer uma multiplicação. 21 metros e meio vezes 4. Vou até colocar aqui quanto vou gastar. Então, multiplica. 21,50 vezes 4. Então, faz 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. As duas casas decimais a gente conta aqui e coloca a vírgula aqui também. Conta duas casas decimais. Então, está respondida aí a pergunta. Quanto deverei gastar para cercar o canteiro? Então, R$ 86. Olha, o nosso outro conteúdo é volume. Então, primeiro vamos definir volume. O volume ele pode ser definido como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, a gente tem aqui a demonstração de um desenho em forma cúbica e aí tem 3 dimensões: comprimento, a largura e a altura. O volume é dado pela multiplicação dessas 3 dimensões. Quando aparecer em alguma situação problema, vai aparecer os valores do comprimento, da largura e da altura e a gente vai multiplicar. Esse valor ele vai ser dado em metro cúbico, em centímetro cúbico e assim por diante. Então, vamos ver aqui um exemplo que a gente possa aplicar aquele conceito de volume. Então, diz o seguinte, ó, um reservatório de água com formato de um paralelepípedo tem suas dimensões especificadas em metros no desenho abaixo. Então, tem 6 de comprimento, 6 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, a quantidade de água necessária para preencher totalmente este reservatório é. Aí tem aqui as alternativas para a gente conferir depois. Então, vamos logo pegar os dados daqui. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, vou isolar logo esse valor aqui, porque a gente vai precisar dele no final.
Pronto, 1 metro cúbico, 1000 litros. Aí, vamos pegar também a fórmula que a gente viu lá na definição. Como é que se calcula o volume? É fazendo o comprimento vezes a largura vezes a altura. E esses valores estão mostrados aqui na questão. O comprimento é 6, a largura é 3 e a altura também é 3. Agora é só fazer a multiplicação. 6 vezes 3 dá 18 e faz 18 vezes 3. Esse cálculo eu vou trazer aqui para o lado. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, dá 54 metros cúbicos. Aqui nada mais é do que uma multiplicação de potência de mesma base, ó. A gente repete a base M e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, fica 54 metros cúbicos. Só que a gente viu o seguinte, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, para a gente saber a quantidade de água necessária, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer 54 metro cúbico igual a 54 vezes 1000, porque eu sei que é 1 metro. É 1000, então faz 54 vezes 1000. Nesse caso aí, vai dar a resposta em litros. Então, fazendo 54 vezes 1000 dá 54.000 litros. E a alternativa correta é o item D. Vamos mais outro exemplo de aplicação do conceito de volume. Então, diz o seguinte, ó, a situação. José possui uma caixa de forma retangular com as seguintes dimensões: 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Nessa caixa, José quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é de um cubinho com 2 centímetros de aresta. Qual a quantidade de vasinhos que José pode arrumar dentro da caixa? Então, aqui a gente vai ter que calcular dois volumes. Vai ter que calcular o volume da caixa e o volume dos vasinhos. Então, vou marcar logo aqui o que é que a gente tem que fazer. Tem que fazer o volume da caixa e tem que fazer o volume dos vasinhos. A forma do vasinho é em forma de cubo. Um cubinho com 2 centímetros de aresta. Então, vamos calcular logo o volume da caixa? Então, a gente vai pegar agora as dimensões da caixa. 30 de comprimento, 20 de largura e 5 de altura. Então, é só multiplicar. 30 centímetros vezes 20 centímetros vezes 5 centímetros. Então, faz 30 vezes 20. Vou trazer a continha para cá. 30 vezes 20.
Aqui a gente pode fazer o seguinte, os dois números terminados em 0, então faz 2 vezes 3, 6, e repete os dois 0. Então dá 600. Agora faz 600 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0 é 0. E 5 vezes 6 igual a 30. Dá igual a 3.000. Então, vai dar 3.000 centímetros cúbicos. O volume da caixa. O cubinho, ele tem a aresta 2 centímetros. Por que que é dado só a medida da aresta? É por causa que o cubo, ele tem todas as arestas iguais. Então, o comprimento vai ser igual à largura e vai ser igual à altura. Então, vamos calcular agora o volume do cubinho. Ou o volume do vaso, né? O volume do vaso, porque o vaso é na forma de cubo. Então, como o vaso tem a forma de cubo e o cubo tem todas as arestas iguais, a gente vai fazer 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é igual a 8 centímetros cúbicos. Então, agora a gente já tem volume da caixa e tem volume do vaso. A pergunta é a seguinte: qual a quantidade de vasinhos que José pode arrumar dentro da caixa? Então, eu sei que o volume da caixa é 3.000 e o volume de cada vaso é 8. Para mim saber quantos vai caber dentro da caixa, eu vou dividir 3.000 por 8. Então, eu posso pegar aqui só o número 30 e dividir por 8. Cabe 3 no quociente. 3 vezes 8, 24. 24 para chegar em 30 dá igual a 6. Baixa 0. 60 dividido por 8. Cabe 7 no quociente. 7 vezes 8 dá igual a 56. Para 60, igual a 4. Baixa 0. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, qual a quantidade de vasinhos que o José vai arrumar dentro da caixa? Então, a resposta vai ser 375 vasinhos.